que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Era um povo violento, esses midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, que não morrerás. Amém, amado? Vamos ficar por aqui. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo e bendito nome nesta noite. Quando aqui estamos, Senhor, neste desafio para ministrar para os teus servos, obreiros, que se deslocaram das suas casas, dos seus lares, alguns até dos seus afazeres, para estar aqui conosco, para juntos, Senhor, louvarmos e engrandecermos
o teu santo nome. Estende as tuas mãos sobre nós, derrama da tua graça, do teu amor infinito e da tua misericórdia. E fala a Deus. Fala a Deus nesta noite, porque os teus filhos e as tuas filhas estão aqui para ouvir a tua voz. Estende as tuas mãos sobre cada um deles. Derrama da tua graça, do teu amor infinito e da tua misericórdia, Pai. E ser conosco durante todo o transcorrer deste trabalho. E que tudo que venhamos a fazer, que seja para o louvor da tua glória. É a nossa oração nesta noite, na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém? E as palmas louva a Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Deixa-me lubrificar a garganta. Meus queridos e amados irmãos, eu não li nem um décimo do que realmente o texto em si, dos 2 capítulos, nos apresenta. Não era possível também que eu lesse. Hoje eu não leria. Ontem ainda consegui ler muito, mas hoje não dá para ler. Senão a gente vira vigília e não consegue acabar. Aqui está um desafio para nós, obreiros, que muitas vezes somos chamados a desenvolver uma atividade na obra de Deus. E ficamos sem ter uma resposta adequada, apropriada, para aquele que quer ouvir uma resposta bem precisa. Estava Israel naquela época à mercê dos medianitas, porque a Bíblia nos ensina que todas as vezes em que Deus queria castigar Israel pela sua desobediência, ele entregava Israel nas mãos dos ímpios, para que ele servisse de correção para ele. Era a pior tristeza de Israel, era estar entregue nas mãos dos ímpios. Era quem Deus entregava para que eles aprendessem a andar na linha reta. Mas este moço chamado Gideão estava fora da proteção de onde eles costumavam se esconder quando os medianitas começavam a atacar. Fugiam, corriam, iam para a caverna. Vocês conhecem bem esta situação de Israel, que passou um certo tempo. Mas quando chegava a época da colheita, quando chegava a época dos animais que seriam também arrebanhados, os medianitas vinham de súbito e arrasavam com tudo e deixavam Israel com fome. Mas o texto diz aqui que Gideão estava malhando no lagar. O lagar não é lugar de malhar. O lagar é lugar de fazer vinho. Tem muitos obreiros malhando no lugar que não é para malhar. Se nós estivermos
malhando no lagar, Gideão estava querendo se livrar. Se os midianitas chegam de súbito e levam o que é meu, da minha família, e nos deixam em situação difícil, eu vou para um lugar que os midianitas nunca vão me encontrar. Eles vão me encontrar em todo lugar que malha algum cereal que possa verdadeiramente eles arrebanhar, levar, carregar. Mas no lagar, aonde eu estou malhando, ele não vai lá. O que é que ele vai ver lá na vinha? No lugar de fazer vinho. E quando Gideão chegou naquele lugar, encontrou debaixo do zimbro o anjo sentado, que lhe trouxe uma notícia maravilhosa, que qualquer obreiro se sentia realmente bastante confortável em ouvir o que aquele anjo falou para Gideão. Ó varão valoroso, vai nesta tua força, que Deus é contigo. Gente, como é que Deus é comigo? Eu passando um momento de pandemia tremenda dessa, com a perseguição constante do inimigo, porque o Senhor quer te livrar disso tudo e quer que você liberte o seu povo da escravidão. O que Deus quer é que você livre. Será que você é anjo mesmo? Gideão não aceitou de imediato aquela proposta. Primeiro, Gideão sabia que naquela época Deus e os anjos não falavam com pessoas da categoria de Gideão. Só havia 3 categorias distintas com quem Deus falava, e os anjos falavam também. E os profetas, às vezes, levavam a mensagem, mas para outro tipo de pessoa, que era sacerdote, profeta e rei. O filho de profeta, o filho de sacerdote, o filho de rei. Era justamente a classe privilegiada daquela época para ouvir a voz de Deus. Gideão sabia disso. Eu não acredito. Você é anjo mesmo? Sou. Hoje é dia da minha oferta, do meu sacrifício, do meu presente. E eu tenho já preparado as aparelhagens todas e os elementos para o holocausto. Você ficaria aqui até que eu fosse buscar para ver se você procede como os anjos costumam fazer? Uma prova. Qualquer obreiro tem direito de colocar Deus à prova, inclusive Deus manda que nós o coloquemos à prova, que Ele responde a nossa exigência. Todo obreiro tem por liberdade. O anjo olhou para Gideão e disse: eu ficarei aqui, porque eu sei que eu não tenho direito de ter um anjo conversando comigo. Primeiro, que eu pertenço, preste bem atenção, à tribo mais pobre de Israel. Os meus pais é a família mais pobre desta tribo, e eu sou o mais pobre da família. Arrasou-se. A tribo já é a mais pobre. Da tribo, a família dele é a mais pobre. E da família, ele o mais pobre. Como é que este anjo está conversando com ele,
se esse anjo só fala com as categorias do alto nível, que era sacerdote, profeta e rei? Ele disse: vá que eu te aguardo. Traga os aparelhos do holocausto, que eu ficarei aqui. Gedeão foi, trouxe, e o anjo estava no mesmo lugar e falou para o Gedeão. E ele disse: agora coloca sobre a penha, como você costuma fazer o holocausto. Coloca a carne, derrama sobre ela o caldo, deixa bem encharcadazinha, e faz o que você costuma fazer e vê qual é a parte que eu vou proceder. E Gedeão preparou, diz aqui a palavra que ele pegou o cajado, tocou com a ponta do cajado no holocausto, o fogo desceu e na fumaça o anjo subiu e o nome do Senhor foi glorificado. Ele disse: aí sim, agora eu vejo que é um anjo, e o encarei cara a cara, mas ainda não é suficiente. Essa voz que fala comigo, será que ela é a voz de Deus mesmo? Amados irmãos, irmãs, o que eu estou vendo aqui, será que um obreiro dos nossos dias, se ouvisse uma voz, sem que ele nem soubesse de quem era, olha, hoje o Senhor está te dizendo que você está sendo separado ao presbitério, você aceitava na hora sem nem perguntar de onde estava vindo aquela voz? Nós temos muitos obreiros nos nossos dias, que eu acredito que entre nós não temos desses obreiros, que ouve um cio, olha para trás, não viu nem quem deu o cio, ele ouviu o cio e disse que foi um chamado de Deus. Está assim as nossas igrejas. Mas daqui não vai sair ninguém assim. Daqui só vai sair com a voz do anjo e com a voz de Deus confirmando de que Ele te chamou para esta obra e você vai permanecer nesta obra e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na tua vida. Gedeão não queria arriscar a sua reputação, apesar de ser pobre, e ser o mais pobre, por um chamado que ele não tinha convicção de quem era, embora fosse verdadeiro, tanto de Deus como do anjo, os dois sinais. Mas ele sabia e sabe, nós também sabemos, que a obra de Deus não é brincadeira. Não se aceita função dentro do ministério do Senhor sem ter convicção do que está fazendo. Mas nós sabemos que muitos nem ligam para isso, de onde veio. Se você perguntar a certos obreiros, pastores, hoje cheios de bispos, apóstolos, profetas, tem certeza que foi Deus que te chamou? Disse: meu irmão, estava lá, uma irmã se levantou, uma profetisa, e disse que eu fizesse assim, assim. Isso não é chamado de Deus, não. Outros se levantam dizendo: eu prego bem, eu falo bem, tenho uma linguagem, fiz a teologia, sou formado em bacharel. Bacharel em teologia não é chamada de Deus. Conhecimento humano também não. É uma questão sua, que tem o direito de se desenvolver nos seus conhecimentos, tudo bem?
Mas o chamado de Deus é diferente. O chamado de Deus mexe no seu coração. O chamado de Deus mexe na sua consciência. E quando Deus chama, Ele diz: eu estou aqui contigo. Mas eu não tenho conhecimento de nada. Não precisa ter conhecimento. É que aquele que te chama, Ele te prepara. Aquele que te chama, Ele te dá a direção do que você tem que fazer. Pode aplaudir o Senhor. Nós precisamos ser obreiros de Deus, chamados de Deus. Gideão não aceitava de jeito nenhum. A situação estava terrível. Ia mudar-se o quadro. Ele ia deixar de ser escravo para ser comandante. Mas ele não aceitou de imediato. A gente não precisa nem ser escravo, nem ser. O nosso desejo é ser. Tem uma correria aí atrás de cargo que é um negócio terrível. Mas nós não vamos nos envolver nisto. Nós vamos, ou já somos, porque Deus confirmou. Porque Deus chamou. E a quem Deus chama, Deus se responsabiliza. E a quem nada sabe, Deus treina, Deus prepara, Deus faz com que ele seja aquele para o qual Deus chamou, para a função que ele foi exercer. Não é um cio, ou um acho que você tem jeito de pastor. Porque não é através de características humanas que se identifica o obreiro, o homem de Deus. Não. Você talvez não tenha nem aspecto humano aplausível para que seja nem um diácono, mas estão fazendo diácono às tortas e às direitas, presbítero aí, estão fazendo fábrica de obreiros. Existe fábrica de obreiros. E Gedeão disse: mas eu ainda não estou satisfeito. E essa voz que está no meu ouvido: vai, Gedeão, que eu serei contigo. Na luta com os midianitas, eu tomarei. Não, mas não é assim. Não é obrigado também, nós não vamos todos seguir este exemplo de Gedeão e praticar uma prova com Deus até que se comprove o que Gedeão, graças a Deus, conseguiu, pela misericórdia de Deus, desafiar Deus. Não crer no que Deus está falando e fazer prova de Deus não é fácil. É muita coragem. Só a misericórdia. É por isso que esse Deus a gente não tem. Que Deus é esse que nos ama? E Deus usou de misericórdia e é o Senhor. Digo: olha, meu Senhor, se essa voz é tua, o Deus dos céus e da terra, eu vou colocar um elozinho de lã no meio do paito seco e o elo molhado. E eu gostaria que amanhã, quando eu acordasse e olhasse para aquele elo, eu queria que o terreno estivesse molhado e o elo seco. Tudo bem? No outro dia, levanta-se ele e está o elo seco e o terreno todo molhado. Oh, meu Senhor, tenha um pouquinho de paciência comigo. Faça agora o contrário. Eu vou colocar o elo. Eu quero ver amanhã o elo molhado e o terreno ao redor todo seco. Ao contrário do que o Senhor está fazendo hoje. E quando ele acordou no outro dia, que olhou o terreno todo seco e o elo molhado, disse: agora eu vou. Agora eu sei que é o Senhor. E a resposta veio na hora em que o homem de Deus pediu, porque ele tem um chamado de Deus.
Porque, amados irmãos, brincar com as coisas sagradas de Deus é melhor viver a vida toda sentada no banco desse. Porque brincar com as coisas sagradas de Deus é estar mexendo com a corrente de 1.200 volts, de um fio totalmente descascado, sem nenhuma proteção no tempo de chuva para você colocar a mão. Você vai fulminado na hora. Não é simplesmente um sim ou eu acho. Você tem aparência. Eu vejo que você tem jeito de... Pastor não tem jeito. Pastor é pastor. Você tem jeito para ser pastor. Deus é quem sabe qual é o jeito do pastor. Até porque na época de hoje nós perdemos o modelo do pastor. Hoje os verdadeiros pastores não sabem o que é ser pastor. Até porque o modelo foi esquecido, o modelo foi perdido. Só existe o modelo do pastor. Não é pelo jeito, não é pelo conhecimento, não é pela sabedoria, não é pela formação teológica, vai lá o bacharelado ou o que quer que seja, a santidade que ele acha que deve ser. Não, só existe o modelo pastoral, é aquele que disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse modelo não pode perder. Imite esse modelo, que você tem a aparência de pastor. Fora disso, não tem. Ninguém vai identificar você pelas suas características, mas pelas suas qualidades. Gideão não brincou. Ele desenvolveu esse trabalho de uma maneira tal que o próprio Deus e o anjo ficou admirado do desafio dele para com ele. Ele disse: agora eu vou. Aí o Senhor disse: agora, Gideão, não fique apavorado, porque naquela época também nem todo mundo podia ver o anjo para ficar vivo. Olha como era difícil naquela época se ver a imagem do anjo e a voz de Deus. E quem ouvisse a voz de Deus poderia também passar mal. E ver o anjo, quem via? Era difícil, só tinha essas três categorias que eu falei: profeta, sacerdote e pastor. Só essas três categorias distintas é que poderia ouvir, ter o privilégio de ouvir o chamado de Deus. Os filhos do profeta, os filhos do sacerdote, os filhos do rei. Mas o homem pequenininho desse, hoje, graças a Deus, qualquer um de vocês tem um privilégio de ser chamado, primeiro, filho de Deus, e o verdadeiro valente de Deus, e obreiro de Deus, para fazer a sua obra e o nome do Senhor na sua vida ser glorificado. Jesus trouxe esse título para nós. Inclusive, chegou até a falar, algumas passagens, que todos nós somos sacerdotes do rei. Sacerdócio real. Porque você mesmo que eu estou apontando, vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, adquirida por Cristo, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou para essa obra. Você pode não ter nada, mas você já tem um título de que pode ser qualquer um desses que Deus queira chamar. Um apóstolo, um bispo, um presbítero, um pastor. Não é através do que
A irmãzinha falou que a profetisa não se faz pastor porque a irmãzinha profetisa fala. Você já tem a base do servo fiel de Deus, até porque nós somos filhos. E o pai só trabalha com o filho. O pai não trabalha mais com o escravo e nem trabalha com o empregado. Deus só trabalha com o filho legítimo, trazido a ele pelo Senhor Jesus. Amém, amado? Então nós não precisamos estar muito desesperado atrás de cargos, de posição, de sermos isso, aquilo. Ele fala bem, pastor, tudo bem? Ele canta bem, tudo bem? Ele tem um conhecimento da palavra, ele maneja, ele domina. O senhor precisa ver este homem pregando, tudo bem? Mas nada disso identifica que você tem que ser pastor. Nada. Estou inventando história por aí. Estou inventando conversa. Para nós não nos perdermos e não sairmos do horário que me é determinado hoje para fazer. Eu trouxe algumas. Eu não gosto muito de ministrar com leitura, não. Mas às vezes é necessário para a gente se firmar. E quem quiser depois, eu vou deixar aqui com o pastor Marquinhos, e alguém que quiser tirar uma cópia, pode tirar. E me devolver até antes de eu ir embora, né? Não estou indo amanhã, não. Estou indo de hoje a 8. Vou ficar abusando vocês até o dia amanhecer. Não é de hoje, não. É o último dia. Se vocês quiserem fazer uma vigília comigo. Verificando o livro de Juízes, aqui que nós lemos, eu trouxe alguns assentamentos rapidinho para a gente trabalhar, para você sair daqui um obreiro aprovado. Mas eu ainda não fui consagrado já, desde o ventre da sua mãe que você já foi consagrado. E quando Deus consagra, não quer que você não diga que não foi, não. Vocês têm lembrança bastante de Jeremias. Jeremias é uma criança. Quando Deus o chamou, e disse: Jeremias, você vai pregar na nação fulana de tal. Você vai para aquele país. Espera aí, Senhor. Eu sou uma criança. Olha, antes que você fosse gente, ainda informe, sem forma nenhuma no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus de hoje é esse Deus. Antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tua mãe te desse a luz, eu te consagrei e te chamei e já separei as nações para as quais tu vai ser o profeta de todas elas. Não venha com esta conversa dizendo que você é menino e que não sabe falar. Quem fez a tua boca foste tu, Senhor, e a tua voz quem te deu foi tu, Senhor. Então nunca diga que não sabe, porque aonde tu for eu irei, e quando a tua boca abrir não é tu que fala, mas sou eu que coloco palavra na tua boca, para tu pregar nos lugares que eu te mandar, e que eu te enviar, e que eu te chamar. Sou eu que faço. Meu amado irmão, eu não acho uma razão nenhuma na época que nós estamos vivendo, dessa tecnologia avançadíssima. E irmão está sendo enganado com consagrações de homens. Quem está consagrando hoje é homens. Deus está querendo um tempo para ele consagrar. E Deus está encontrando hoje tempo para ele consagrar. Aqui neste lugar.
Mas vamos fazer uma leitura rápida. Observamos bem o procedimento do Gideão em relação ao seu chamado para uma missão na obra, para uma missão, não tem um nome qual, na obra de Deus. Havia uma preocupação muito grande por ter que atender aquele grande chamado. Olha só que chamado: libertar o povo de Deus de um cativeiro. Ainda há cativeiro, pastor? E como há? Infelizmente, a igreja está se deixando escravizar. Eu sinto muito. Eu já andei nesse caminho que eu vou falar, não tenho nada contra, que eu já andei nele. Mas tem tanta igreja escravizada com a política que você não queira nem saber. Porteira fechada, vendida inteira aos políticos. Nós temos por aí solta. Igreja todinha, total, porteira fechada. Pertence ao deputado fulano de tal e não é crente. É o deputado. Só faz o que ele manda. Por que está se escravizando? Porque não teve uma postura que Gedeão teve. Mas nós não vamos ter a postura de Gedeão. Nós vamos ter uma postura maior do que a de Gedeão. Gedeão não conheceu Jesus. Gedeão era o anjo que vinha. Gedeão era Deus que falava. Mas a nossa geração de ministro, não é Deus quem fala, não é o anjo que vem, é Jesus que mora. É Jesus que mora aí. Jesus mora aí dentro, ele sabe o que vai fazer. Então você não vai se deixar levar por conversa de homens que pode desviar você até do caminho do Senhor. E você pensar que está salvo e está perdido. Deixando-se levar por coisas que nos nossos dias já não funciona mais. Gideão, Deus visitava. Profeta, sacerdote e rei, Deus vinha e voltava. O anjo vinha e voltava. O profeta vinha, pregava e ia embora. Mas e nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva dele. Que ele não vem e volta, ele vem e fica. Ele não vem de passagem, ele não vem de visita, ele vem para fazer morada e diz: você é a minha morada e a morada do meu Pai, nós moramos em você. Aleluia! Nós precisamos nos fortalecer. Esquece esse negócio dessa pandemia aí. A pandemia está na contramão da nossa caminhada. Não tem pandemia, não tem nada, a gente vai caminhar. Vai fechar as portas. E eu vou ficar lá dentro de casa para não pregar em canto nenhum. Eu estou do lado de fora. Você falou lá em Salvador, pastor, tal, o senhor sabe que tem aquele problema do distanciamento. Eu digo: meu irmão, daqui para onde eu vou para minha casa é uma certa distância. Se o problema é distanciamento, eu estou indo para Eunápolis, que é muito mais distante, uns 800 quilômetros daqui. Agora que eu estou no distanciamento e o nome do Senhor está sendo glorificado. Pode aplaudir ao Senhor. Com distanciamento ou com encurtamento, eu estou com Ele e Ele está em mim. Amém, amado? Mas vamos lá.
ter que atender aquele grande chamado de libertar o povo. Obrigado, querido. De Deus, de um cativeiro, isso era algo muito sério, pois implicava em uma série de atributos pessoais que exigiam muito de nós, de responsabilidade e compromisso, daquele que se tornaria um líder, um simples líder, na obra do Senhor. Não era tanta coisa, não, só para ser um líder. Hoje todo mundo é líder. Mas a gente vai ter que ter cuidado. Já estamos tendo, né? E já estamos ouvindo, já estamos gravando, já estamos guardando e vamos nos levantar daqui líder do Senhor. Amém, querido? E tornariam líder da obra do Senhor. Para ser líder ou ministro na obra do Senhor, não basta simplesmente desejar ser. Além das qualificações contidas no capítulo 3, de 1 a 17 de 1 de Timóteo, eu vou fazer questão de ler. Tem uma voz aí audível, uma voz FM, não, uma voz FM aí, que possa ler para mim 3,17 ou 3, de 1 a 7. Pode ler aí quem tem uma voz, para a gente ganhar tempo, que eu não vou passar também do horário, não. 1 de Timóteo, capítulo 3, essas são as qualificações para sermos obreiro. Obreiro não é pelos dons, obreiro não é pelo conhecimento teológico, obreiro é por isso aqui que você vai ler, que a Bíblia diz que tem que ser. Três, do verso 1 ao verso 7. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Não é esse. 1 de Timóteo? Então é segunda. E o segundo, o que é que diz? Talvez eu tenha escrito. Isso. Se alguém deseja, excelente obra deseja. Necessário, pois, para ser um verdadeiro obreiro de Deus. Marido de uma só mulher. Não ser dado ao vinho. Tem as qualidades. Só tem aqui um item teológico. Apto a ensinar. De 15 qualificações, só uma que é teológica. Apto a ensinar. E normalmente isso cabe ao presbítero. É falado para o presbítero. E veja que essas qualidades deste presbítero, desse que desejou o episcopado, elas se estendem até os diáconos também. Mas a gente faz diácono também de qualquer jeito. Presbítero de qualquer jeito. Porque não segue as normas que a palavra de Deus exige, os parâmetros que Deus estabelece para que nós venhamos a cumprir. Aí, quando Deus prova Gedeão, Gedeão disse, agora eu vou. O anjo disse que era anjo e provou que era, e tu provaste também que esta voz que eu estou ouvindo é de Deus.
E a voz que você está ouvindo agora, nesta hora, no lugar que você está, creia, é de Deus. É de Deus. É de Deus. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não precisa se apressar. Mas o pastor, como eu vi muito isto, está demorando muito. Saíram vários da minha igreja para ser presbíteros, pastores e apóstolos em outra igreja, porque eu não consagrei ao ministério que eles queriam ser. Digo, não está em tempo, filho. Só o senhor que quer ser pastor? Eu sei que eu já estou preparado. Está aí dando cabeçada. Um desses valentes que saíram, tal, eu não sei nem se saiu me xingando, não saiu me elogiando, certamente. Não saíram muito aborrecidos, não. Largaram tudo, tal. O primeiro casamento que foi fazer na igreja, ligaram para mim. Pastor, é o primeiro casamento que eu vou fazer, estou nervoso. Por quê, meu filho? Porque eu nunca fiz casamento. Mas você não é pastor? Não saiu para ser pastor? O senhor pode vir aqui fazer o casamento? Claro que eu posso, é meu ofício. Você não é, mas eu sou. Pode aplaudir o senhor. Você não é, mas eu sou. O senhor está em mim, eu vou lá dentro dos que o senhor manda fazer. Até hoje, me chama para ministrar, agora não precisa mais. Aí eu fui lá, fiz o casamento, ele viu, aprendeu. Depois fui lá, ministrei a ceia, ele viu, aprendeu. Mas depois, não sei nem se ele foi chamado ou não. Ele queria que eu consagrasse como pastor, que eu sempre dava essas aulas, tal. Não esperou. Não sabia ele que eu estava treinando ele para ficar no meu lugar. Quando veio descobrir, eu já estava jubilado. Quando ele veio descobrir isso, eu já estava jubilado. Jubilado na palavra, né? Porque eu não vou ficar jubilado nunca. Eu vou estar com vocês sempre. Só Deus me faz eu ficar jubilado quando eu chegar até Ele. Aí eu estou jubilado. Mas aqui, essas coisas de homem é meio complicado. Às vezes a gente tem, né? A gente vai atingindo a idade, às vezes até dá graças a Deus. Não sei se é o momento de dar graças a Deus, mas eu estou jubilado, coisa nenhuma. E em Salvador ninguém me tem por jubilado. Diz, que jubilado é esse seu? Eu digo, não sei. O senhor está jubilado, você que diz. Você que está dizendo. Eu prego em todas as igrejas, nas mesmas igrejas, eu continuo pregando do mesmo jeito, como pregava há 20 anos atrás, continuo do mesmo jeito. Que haja outras Eunápolis que me chame. Para a gente caminhar o campo todo e ver o anjo do Senhor aparecer e falar, e ver Deus dizer, continua meu filho, continua que eu estou contigo, aonde quer que tu vá eu estarei contigo também. Aleluia, aleluia. Deus provou o que Gedeão queria que ele provasse. Não é pelo fato de pregar bem, não é pelo fato de conhecer a palavra, falar bem, não é por aí. É quando Deus se revela e diz que quer você, mesmo que você não queira. Todos que o Senhor chamou, a maioria deles rejeitaram. Moisés disse, manda outro, eu sou meio gago, pesado de língua. Manda meu irmão que é sacerdote, cara mais maleável, vai conversar Faraó melhor do que eu. Eu já saí de lá, Faraó já tem uma certa bronca minha, eu volto para lá para libertar teu povo, eu vou ficar lá. E outra coisa, não tem conversa. Eu não sei falar, é você, Moisés. Escolhi você. E Gedeão, ele vai contigo. Você que vai ser o libertador, Gedeão vai ser o seu porta-voz, já que você tem dificuldade de falar. Você fala para Gedeão, Gedeão fala para o faraó, mas é você que vai libertar o meu povo.
Deus é assim. Tem que ter fogo de revelação, convicção, ser coisa genuína, penetrar nas entranhas de cada um de nós, alterar a nossa vida, mudar a nossa maneira de existir, convulsionar a nossa existência, perturbar a nossa vida, gerar alguma coisa absolutamente nova, que seja muito mais difícil de ser realizada do que simplesmente participar da coreografia de uma manifestação. Chamado de Deus envolve todas essas coisas. Você se sente outra coisa. Se você não está se sentindo bem como normalmente você se sente, tenha cuidado que Deus já está mexendo contigo. Não vai ser preciso o pastor, quem quer que seja, falar com você. Sabia que Deus tem um negócio contigo? Sabia. Porque tem algo dentro de mim, nas minhas entranhas, que está dizendo que eu não sou mais o mesmo. Eu quero fazer maiores coisas para o meu Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade é dele, é dele, é dele para ele, foi ele quem fez e será voltado para ele, e não tem conversa. Mexe com a sua estrutura emocional, psicológica e física. É conversa de, como costumo falar, conversa para boi dormir, não. Vem, querido. Esse texto nos ensina. Agora preste atenção, querido. Estou de olho no relógio. Fique quietos aí que eu vou. Com certeza eu não passo da meia-noite. Amém? Se eu pregar até 5 minutos depois, é antes da meia-noite. Se apavorem, não. Olha lá. Esse texto nos ensina que a vida ministerial começa com atos de purificação familiar. Marido de uma, se o obreiro tiver alguns arranhões, ora, sábado nós estávamos aqui fazendo uma comunhão de renovação de casamento. Começa com ato de purificação pessoal e familiar. Tão logo Gideão assume a tarefa que Deus lhe dá e aceita o desafio proposto, diz a palavra de Deus que Deus mesmo o incita a destruir o altar de Baal que os pais dele tinham em sua casa, erigido pelo seu próprio pai, e que sobre o altar derribado construísse um outro dedicado ao Senhor. Na sua casa agora tem que ter o altar de Jesus. Amém? É Jesus quem manda na sua casa. Faça feito Zaqueu. Zaqueu chegou em casa apavorado. E a mulher olhou para ele e disse: que é isso, rapaz? Você suado, correndo tal, de onde é que você veio? E essa multidão que vem aí atrás de você disse: é um homem chamado Jesus. Eu acabei de falar com ele. Agora prepara tudo que você pode preparar aí, faça um banquete que ele veio almoçar aqui na minha casa, ele veio pousar na minha casa, ele precisa ser bem recebido para que todos vejam que nós também o recebemos. Ô Zaqueu, como é que você vem na hora de almoço me importunar para fazer o almoço para aquele homem que vem com aqueles 12 ali, que eu já contei? É ele, aqueles 12, ele vai entrar aqui. Faça isso, que eu preciso recebê-lo agora. Mas assim, se mandaram assim, apesar de quem é o homem desta casa?
Você é pequenininho, mas é homem. Zaqueu era pequeno, né? Baixinho. Sou eu, homem? E quem manda nessa casa? Disse, até ontem era eu, mas hoje quem manda é Jesus. Pode aplaudir. Hoje quem manda é Ele lá. Com muito prazer. Com muito prazer. Vai na direção certa. Não dá nada errado. Quando Zaqueu conheceu Jesus, mexeu a estrutura toda daquele homem. Ele lembrar que tinha defraudado a multidão. 4 vezes mais ele devolveria o fraude que ele tinha feito, que ele tinha defraudado. E aos pobres, e a Bíblia diz que ele era riquíssimo. E aos pobres, Jesus não falou nada. Jesus não pediu dízimo nem oferta, deveria ter pedido. E quanto é Jesus que eu vou dar de oferta e de dízimo? Você precisa dar muita coisa, não. Dê tudo que você tem, acabou. Você não precisa dar mais nem outra oferta, nem outra. Você já dá tudo, pronto. Precisa dar mais oferta, mais nunca oferta, nem precisa dar mais nunca dízimo. Dê logo tudo que você tem. Eu darei metade dos meus bens aos pobres, da minha riqueza. E aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. É isso que mexe quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu ministério, quando Jesus entra no chamado dele para você, que ainda hoje você vai ouvir a voz do Senhor. Aplauda ao Senhor, que ainda hoje você vai ouvir a voz do Senhor. Mas se eu for o pastor e o pastor não entender e não querer me consagrar,